Plenamente, excelente capacidade de síntese também, que foram três perguntas isoladas que você conseguiu juntar. Pedro, mesmo que vou abusar um pouquinho de você para fazer mais duas, tá? Uma, você até citou, você citou agora. Queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre a intervenção liderada pelo Brasil do Haiti, né? O processo de ocupação sobre a bandeira de paz da ONU, que é uma das maiores aberrações, né? Que o Brasil cometeu no século XXI, talvez. Certo. Bom, primeiro eu concordo que é uma das maiores aberrações que o Brasil cometeu nesse século XXI. Sempre me perguntam em relação ao Haiti, e eu sempre, percebendo que nem sempre eu tenho muitas respostas, muitas coisas a dizer, é uma coisa que eu comecei a estudar mais profundamente recentemente, né, algumas semanas, inclusive. O que eu posso dizer, primeiro, do ponto de vista das relações internacionais dos militares, esse tipo de intervenção é uma grande oportunidade para gerar contato entre as nossas Forças Armadas e Forças Armadas estrangeiras, fundamentalmente americanas, inclusive. E existe essa dimensão mais institucional desse contato, né? Hoje, por exemplo, a gente vê isso, a gente vê as nossas Forças Armadas dizendo que 2% do PIB, por exemplo, tem que ser voltado à defesa. Por que 2% do PIB? Porque é o que recomenda a OTAN. Quer dizer, as nossas Forças Armadas querem se adequar à OTAN. Para quê? Para virar parte da OTAN? Eu não quero, então, que elas se adequem, né? Então, tem esse caráter institucional, que marca muito também a nossa formação das Forças Armadas. Elas são muito dependentes do estrangeiro desde a sua formação. Vão se modernizar entre os franceses e os alemães. Aí vai ter a missão militar francesa, depois vai ter uma escola de guerra mais francesa, mais intelectualizada, inclusive, que vai dar na Sorbonne, né? Naquele pessoal Goberry do Couto e Silva, etc. E tem também a escola prussiana, né? Então, assim, sempre se modernizando à luz do estrangeiro. Só que existe um outro elemento que é até desse caráter mais pessoal de contato. Um comandante que está lá no Haiti, que está em contato com comandantes americanos, você começa a criar determinadas ligações ali que não são salutares para a gente, né? Os caras fazem amizade lá no Haiti para dar tiro em haitiano, e essa amizade se mantém não só na hora de invadir favela no Brasil também, mas quando eles querem dar golpe no Brasil, né? Esse é um elemento. O outro elemento é que esse tipo de missão, né, como foi a missão militar no Haiti, além de fornecer um treinamento prático, digamos, para as nossas Forças Armadas, treinamento que depois vai ser usado por elas internamente como justificativa para fazer GLO e para invadir favela, e é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque elas diziam, não, a gente pode ir para o Haiti porque a gente tem experiência em favela no Brasil. Aí volta do Haiti e fala, não, a gente tem que fazer GLO, vocês têm que fazer GLO e colocar a gente na favela porque a gente tem experiência no Haiti. E realmente, né? Desse ponto de vista, eles realmente têm experiência em fazer esse tipo de coisa. Então, assim, vira uma justificativa técnica, inclusive, para intervencionismo interno, para fazer a segurança interna, o que é uma aberração. As Forças Armadas não podem se destinar para isso. Porque, senão, por excelência, é isso. Se você cumpre uma função de defesa interna, você está dizendo que o inimigo o possível inimigo é interno, né? E, de fato, como eu demonstrei, isso não é... Muita gente fala, isso é uma coisa que vem da ditadura, né? A doutrina de segurança nacional. Isso é uma coisa muito anterior à ditadura. Vem da nossa formação colonial, em que você tinha que criar forças armadas que fossem Forças Armadas para manter o escravismo. Além desses fatores todos, a missão do Haiti, vocês lembram que eu falei daquele elemento do totem, né? Esse quase herói militar, essa figura carismática. A missão do Haiti serviu para isso também. Não por acaso, o primeiro comandante no Haiti foi o general Heleno, que volta do Haiti, vocês vão se lembrar, o que ele faz? Primeiro que ele volta naquela época como um herói. Eu era criança nessa época, eu sou bastante jovem,
naquela época eu lembro de ver, criança, ver assim, sei lá, no Jornal da Tarde da Rede Globo, o general Heleno lá no Haiti, eu tinha... Puta, eu não vou fazer essa conta agora, mas era Sem criança. querer te cortar, o futebol foi utilizado também como uma parte desse totem também, né? Sim, sim, sim. Isso é uma coisa, inclusive, que eles usam, os esportes em geral, né? As Forças Armadas dando bolsa a esportista, etc. O Heleno volta, eu lembro de ver assim, no jornal e falar, nossa, que legal, né? O Brasil, a gente tem um general que está indo lá ajudar esse povo aí que está sofrido, né? Eu não entendia, eu não sabia nem onde ficava o Haiti, né? Era criança, mas achava muito, porque tinha essa construção de imagem, realmente, de olha, o Brasil é um país, o Brasil é um país de um exército de paz, né? O Brasil é um país de militares que vão lá ajudar os outros povos. Eu olhava assim fascinado, né? Então cria isso também. O Heleno, a gente vai lembrar, pouco depois dele voltar no Haiti, no que ele vai se envolver? Na polêmica em relação à Raposa Serra do Sol, que é a questão dos Yanomamis, gente. Se batendo com o governo Lula ali, dando declarações estapafúrdias. Devia ter sido degolado do ponto de vista institucional, né? Degolado do seu cargo do Exército, né? Ser cortado do seu cargo. Naquele momento. E não, depois essa figura, que era o herói do Haiti, que virou, digamos, não, né, virou o inimigo dos Yanomamis e do governo. Depois essa figura está do lado do Bolsonaro. Também tem esse elemento de totem. Percebe como isso é mobilizado, como uma... Isso é disputado até entre eles, né? Como eu disse, na ditadura tem essa disputa. Eu acho que no governo Bolsonaro teve essa disputa. O Bolsonaro era o Mourão queria tomar isso dele. Você tinha figuras ali como, por exemplo, aquele general que saiu logo no começo do governo e depois ficou sendo crítico do governo, eu tô O com Cruz, né? Cruz Santos e... Cruz. Santos Cruz, uma outra tentativa de se criar como um general antibolsonarista que veio do... E aí, assim, as pessoas sempre me perguntam isso, né? Mas você não acha que talvez ele seja um antibolsonarista? Eu falo, gente, se tinha alguém que conhecia o Bolsonaro, era esse povo. Tipo assim, se até os nossos jornais a gente não pode falar assim, eles não sabiam quem o Bolsonaro era, quem dirá esse povo que conviveu com ele todo esse tempo? O Mourão, há anos atrás, estava dando entrevista em cadeia de televisão lá no Sul, falando bem do Bolsonaro, muito antes de se tornar esse Mourão, esse senador aí de hoje, vice-presidente, que foi anteriormente, né, muito antes do golpe contra a Dilma. Os caras estavam, o Mourão já estava falando. Perguntam para ele, você acha que os militares podem voltar ao poder? Aí ele diz nessa entrevista, por meio das urnas, sim, né, meio que fazendo um discurso democrático. E nessa entrevista ele fala bem do Bolsonaro. Diz, o Bolsonaro é um de nós. Isso aí eu acho que é em 2006, 2008. Então, assim, tem uma estratégia, né? Ou tem uma estratégia, ou os militares continuamente ao longo da história brasileira são muito sortudos, né? E o Haiti é o tipo de coisa que oferece esse tipo de oportunidade. Não é bom para a gente, não é bom para o Brasil. Efetivamente, eles voltam mais preparados contra o povo brasileiro, mais sedentos por intervenções internas e com uma maior respeitabilidade ou coisa do tipo. E eu estendo isso às situações internas aqui, como que aconteceu no Sul. Veja, o que aconteceu no Sul, não dá nem para falar de tragédia, né? Que tragédia é um raio que cai, né? Aquilo podia ser contido em alguma medida. Mas, enfim, aquela situação, não tendo melhor palavra dizendo tragédia, né? Aquela situação trágica. Veja, acontece uma coisa daquelas, só tem os militares para mandar, para ajudar, evidentemente eu acho que tem que mandar. Só que a gente não pode ficar vivendo numa situação em que sempre o que a gente tem para mandar nessas situações são os militares. Eles se fortificam com isso. Eles manejam o discurso público. Quando houve uma situação parecida, assim, né, dadas as devidas proporções. Aqui em São Paulo, em 2023, aqui no litoral paulista, os militares foram lá. Eu escrevi um texto, depois até quem quiser dar uma olhada, chama Comando Militar Virou Jornal, porque, veja só essa situação, as Forças Armadas estão mobilizadas lá, ajudando o povo
ali do litoral paulista. O Alckmin vai lá fazer uma coletiva de imprensa, falar das questões, de como ele viu o combate, etc, etc. Uma coletiva de imprensa aberta à imprensa. Então, uma jornalista do Exército, contratada pelo Exército, faz uma pergunta para o Alckmin. O vice-presidente, como é que você viu? Você viu aí a atuação das Forças Armadas? Né? O que você poderia dizer em relação a essa atuação? Aí o Alckmin, claro, responde. Não, muito bom, a Marinha tinha um navio gigantesco lá à disposição, são os nossos heróis, etc. Né? Quer dizer, você veja como... Vejam só, vocês imaginam, para comparar, por exemplo, com o STF, vocês imaginam um jornalista do STF, alguém contratado pelo STF como jornalista, indo numa coletiva de imprensa do vice-presidente e falar: ô vice-presidente, o que você achou da decisão de ontem do STF? Comenta aí. Então, veja, o Exército tem essa capacidade, eles são muito inteligentes na disputa por hegemonia e muito inteligentes nessa disputa comunicacional. E eles têm os meios para fazer isso. Eles têm jornalistas contratados, eles têm uma biblioteca, uma editora própria, a Bibliex. Eles têm essa coisa da família militar, né? Que é essa ideia. Cada militar tem uma família ali em torno dele, que se mobiliza como uma espécie de quase base, como base ideológica, e é uma excelente base para você ter candidatos, né? Porque ao redor dessa primeira família dele, né, a esposa, os filhos, tal, vai ter toda a família expandida, que muitas vezes já vai ser militar, mas mesmo que não seja, o militar se torna uma ferramenta de influência para a conquista de votos, por exemplo, né, nesse seio familiar. Então, enfim, eu acabei falando uma série de coisas, mas o Haiti serve a esse tipo de coisa. E do ponto de vista de ajudar o Haiti, hoje a gente sabe muito bem que não foi isso que a gente foi fazer, né? A gente tem aí farto material sobre a quantidade de tiros, a incrível quantidade, milhares e milhares e milhares de tiros disparados numa só noite numa favela haitiana. Eu suponho que, assim, dispara 200 mil projéteis numa noite, numa operação, numa favela, digamos que você não estava exatamente segurando o dedo, né? Não estava exatamente mirando com cuidado, vendo quem era quem. E outros casos, né? O número de... Infelizmente, a gente tem essa chaga como nação a resolver aí no futuro o número de abusos sexuais que os nossos militares cometeram lá no Haiti. Isso está documentado. Espalhamento de sífilis, vocês imaginam, com crianças haitianas. Enfim, é um laboratório do inferno que serve para eles trazer o inferno mais perto da gente. A gente não deve embarcar nesse tipo de coisa. Pelo contrário, a gente deve criar. Se eventualmente o Brasil vai ter uma postura solidária internacionalmente, de mediar determinadas situações, de enviar gente para determinadas situações, então a gente deve ter, digamos, tropas efetivo que sirva para efetivamente missões humanitárias. Um exército não serve para missão humanitária. Isso é uma coisa que não faz sentido em si. O exército serve para tratar com o inimigo, dar tiro no inimigo, não deixar o inimigo avançar. Missão humanitária, defesa civil, construir ponte, tudo isso pode ser feito por civis, por organizações civis, lá fora, se eventualmente a gente tiver que ajudar algum povo, e aqui dentro do país, para que a gente não fique na mão de engenheiro militar, de militar carregando água, de caminhão-pipa militar. Não tem sentido isso. Perfeito, meu camarada.